Possa se sentir abençoado por Deus nessa noite, com a mensagem, com os louvores, que você possa sair daqui uma outra pessoa com o Espírito Santo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Crônicas, capítulo 4. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Primeiro Crônicas é aí, um pouquinho antes de Salmos. Depois de primeiro e segundo Reis, aí nós encontramos Crônicas. Primeiro Crônicas é um livro que muitas pessoas não gostam de ler. Por quê? Porque é um livro que tem muitas árvores genealógicas. Quem é que gosta de árvore genealógica, de saber a árvore genealógica da sua família? Ninguém, né? Só poucas pessoas. Da sua própria família, quem é que gosta de saber a árvore genealógica? Tem algumas pessoas que gostam. Quem é que sabe o nome dos seus ancestrais, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, tataravô? Quem é que sabe? Até o tataravô. Lena sabe. Ian sabe? Até o tataravô? Brinque. Então, tem umas pessoas que gostam de saber disso. Tem algumas pessoas que gostam de saber até o nome dos seus ancestrais, até o tataravô. Já tem pessoas que não sabem nem o nome completo do pai e da mãe. Conheço pessoas que não sabem. Mas por que aqui no livro de Crônicas tem tantas árvores genealógicas? Primeiro, era para mostrar a credibilidade da Bíblia. Ou seja, os personagens da Bíblia eles não foram inventados. Eles realmente existiram e está aqui a família deles. Mas no meio das genealogias, no meio dessas árvores genealógicas, tem algumas histórias, tem algumas lições que a gente pode tirar para a nossa vida. E uma história que nós vamos ver, ela parece um tanto deslocada. Parece que ela foi colocada ali de qualquer maneira. Parece que não sabiam onde colocar essa história e colocaram aqui no meio de uma genealogia qualquer. Mas quando a gente vai estudar essa história, que só está em 2 versos, nós vemos uma lição muito importante para nós. Então, os patriarcas da Bíblia, eles davam muito valor às árvores genealógicas. Eles colocavam a família deles, a linhagem deles, nos cajados. E aí só girando o cajado ia vendo fulano, filho de fulano, até chegar nele. Isso era para não perder o legado, para não perder a tradição da família. Então agora vamos conhecer a história desse personagem que está aí em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, vamos ver aí o verso 9, depois o verso 10. Diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera que me abençoasses e expandisses o meu território. Em algumas Bíblias tem: alargues as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Agora olhe para cima desses 2 versos e para baixo. Para cima é um bocado de nome que você acha difícil de ler e que você não conhece ninguém. Os descendentes de Judá. E tem um bocado de nomes aqui, e quando termina a história de Jabes, começa de novo. Fulano, filho de fulano, gerou fulano e assim por diante. E aí essa história está aqui no meio do nada. Por quê? Por que ela está aí no meio dessa árvore genealógica? E o que a gente pode aprender com ela? Vocês prestaram atenção como era essa pessoa? Como era esse homem chamado Jabes? Você viu aqui que ele recebeu esse nome por quê? Verso 9. Diz aqui: a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Só o nome dele já dá para a gente tirar uma grande reflexão. Na Bíblia, os nomes não eram dados de qualquer maneira. Não era como hoje, algumas mães fazem assim, elas juntam
o nome do pai e da mãe forma o nome do filho. Quem conhece uma pessoa que o nome é a junção do pai e da mãe? Salvana, né? Sarivan? Mas no caso dela ainda faz sentido, mas tem uns nomes que ficam todos diferentes. E tem gente que coloca no nome do filho o nome do santo do dia. Quem conhece gente que colocou o nome do filho o nome do santo do dia? Tem gente que faz assim, né? São Rafael, né? Maria Nix. Pois é. Eu conheço um que tem o nome de Jesus. É uma coisa boa, né? E todos vocês já viram aqueles memes antigos, né? Aquele grupo de irmãos que é Sherline, Sheroline, Xerocópia, não sei o quê. E assim por baixo, assim, né? Xeros, Carimbo. Todos vocês já viram esses memes, né? Pois é, hoje as pessoas não têm muita criatividade. Colocam qualquer nome que vem na cabeça. Mas no tempo da Bíblia, quando as pessoas iam colocar um nome, elas pensavam no significado do nome. Porque o nome que elas iam colocar na criança ia determinar o que ela ia ser no futuro. Então os nomes eles eram proféticos. Então, por exemplo, o caso famoso de Jacó. Acho que já disse isso em outras pregações. Jacó, quando ele nasceu, o irmão mais velho dele saiu primeiro. Ele era irmão gêmeos. Esaú saiu primeiro e Jacó saiu grudado no calcanhar dele, querendo sair ao mesmo tempo. E aí Jacó recebeu esse nome, e Jacó significa trapaceiro ou mentiroso. E durante boa parte da sua vida, Jacó foi exatamente isso. Ele mentiu para o seu pai, mentiu para o seu irmão, mentiu para um bocado de gente. Ele foi um mentiroso durante grande parte da sua vida, até que Deus mudou o nome dele para Israel. Então aí você vê o significado e a importância dos nomes. Tem também a história do apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, o nome dele era Saulo. Só que o nome Saulo, para os cristãos, era um nome assustador, assim como Hitler é para os judeus. Porque quando Paulo era Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Então, quando Saulo se converteu, aí ele teve que mudar de nome. Então, com a mudança de nome, gera uma mudança de identidade. Entenderam? Então, aqui, a mãe de Jabes tinha vários filhos. E aí nasceu esse. Só que esse, quando nasceu, deu muito trabalho, deu muitas dores para sua mãe. E aí a mãe resolveu dar o nome do filho, aquele que causa dor, o desgraçado, o azarado. Imagine você receber o nome de azarado e isso vai ser a sua identidade para o resto da vida. Você ser aquele que causa dor, aquele que causa problemas, aquele que causa confusão. Já pensou? Agora imagine você conviver na sua infância todinha recebendo bullying porque você era o azarado. Tudo que você ia fazer ia dar errado. Então, você já deve imaginar que a infância de Jabes não foi uma infância tranquila, não foi uma infância agradável. Ele era constantemente desprezado, talvez por seus irmãos e pelas pessoas que conheciam ele. E aí, amigos, a gente já pode ir tirando uma lição para a nossa vida. Quem aqui já recebeu algum rótulo ao longo da sua vida? Rótulo é alguém dizer que você é isso e pronto. Por exemplo, esse menino aqui é muito lesado, esse aqui não vai ter futuro. Esse aqui é muito bagunceiro, esse aqui também não vai ter futuro. Quem é que já recebeu esse rótulo? Pois é. Eu sempre fui doido. Já recebeu o rótulo de doida Desde pequeno, doidinha da levou a Tanja. sério. Porque eu vendia tangerina na escola, eu me chamava de doidinha da Tanja. Eu trazia as tangerinas do sítio para vender lá na escola, na vila. Mas agora eu não vendo mais, eu só distribuo. Cada fase da vida vai mudando a fruta, né? É. Pois é. Às vezes a gente recebe um rótulo, às vezes a gente comete um erro assim uma vez na vida e acaba recebendo aquele rótulo, e aí a gente acaba levando esse rótulo a sério e começa a agir de acordo com aquele rótulo. A gente nem era assim, mas acaba sendo por causa daquele rótulo que a gente recebeu, não é verdade? Pois é, amigos. Uma lição que a Bíblia traz para a gente é para nós não nos prendermos aos rótulos, não levarmos a sério quando alguém quer definir a nossa identidade, porque isso não é a identidade que Deus colocou na gente. Nós devemos valorizar as digitais que o Criador colocou em nós. Então, nós não devemos nos prender a um rótulo passado por nossa família ou por as pessoas ao nosso redor. E Jabes recebeu essa identificação, essa identidade quando ele era criança, e ele decidiu lutar contra isso, ele decidiu não aceitar esse rótulo. E por que a gente sabe isso?
por causa do verso 9. O verso 9, antes dessa parte do nome dele, diz uma coisa muito importante. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Como é que pode? Alguém que recebeu o nome de azarado, o nome de uma pessoa desgraçada, como é que ela pode ter sido mais ilustre do que os seus irmãos? Ilustre quer dizer mais bem-sucedido, a pessoa que mais se destacou. Por quê? Por que Jabes ele se destacou entre os seus irmãos? Porque nem fala o nome dos irmãos, né? Porque não aceitou. Porque ele não aceitou o rótulo que tentaram colocar nele. Porque ele buscou a Deus. E ele buscou a Deus. Ele se sentia desprezado, ele se sentia rejeitado, mas ele decidiu ter um novo rumo, ele decidiu ser uma pessoa diferente. E aí ele decidiu buscar a Deus. Ele fez uma oração, e essa oração nós devemos fazer também hoje na nossa vida. Vamos agora entender como foi essa oração de Jabes. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: invocar. O que é que vocês acham que é invocar? Só chamar? O que é invocar? Invocar é diferente de uma prece baixa, sussurrada. Invocar é um clamor, é chamar em alta voz. É exigir que Deus se faça presente. Tem uma brincadeira errada, uma brincadeira de mau gosto, que tinha uns 8 anos atrás, no tempo da escola, que os meninos eles queriam invocar um espírito chamado Charlie. Eles faziam um ritual na mesa e queriam que aquele espírito, eles invocavam esse espírito. Porque o que é invocar? É querer que aquele espírito apareça, que ele se faça presente. Então, quando a gente invoca o nome de Deus, quando a gente invoca a Deus, a gente quer que ele se faça presente na nossa vida. Então, a oração de Jabes não foi só uma prece passageira. Ele queria mesmo que Deus fosse presente na vida dele. Ele invocou o nome de Deus. Eu fico imaginando que cada vez que alguém tirava onda com o nome dele, que dizia: olha, você já trouxe muita dor à sua mãe, e ela já lhe deu esse nome, você vai ser um desgraçado, você vai dar muita vergonha a ela, Aí ele clamava, quem sabe ele chorava, né? E em choro, em clamor, realmente ele gritava a Deus: ó Deus, tomara que o Senhor me abençoe, tomara que o Senhor faça essas pessoas se calarem, eu não quero dar mais desgosto à minha mãe, eu não quero, né? Já trouxe tanta dor a ela quando eu nasci. E aí ele clamava, ele chorava, ele gritava mesmo por Deus, para que como se fosse aquela sentença, não se cumprisse na vida dele, né? Quem sabe até os próprios irmãos, né? Faziam bullying com ele. Tu é desgraçado. Exatamente. Você fez minha mãe sofrer, né? Exatamente. Assim, nos dias de hoje, tem famílias que têm um ciclo de coisas erradas. Aquelas famílias que o ciclo só vai se repetindo. Um pai, por exemplo, que é alcoólatra, aí o filho também se torna, o neto também se torna. Aquelas famílias que fica aquele ciclo do mal. Mas mesmo assim, esse ciclo pode ser quebrado. Amém. Porque a nossa identidade depende das nossas escolhas, não do que os outros dizem que a gente deve ser. A gente escolhe quebrar aquele ciclo, a gente escolhe quebrar aquela onda do mal e a gente decide se tornar uma pessoa diferente. Foi isso que Jabes fez. Por isso que ele se destacou. E aí ele decide buscar a Deus, ele decide invocar o nome de Deus. E agora vamos ver parte por parte da oração de Jabes. Primeira parte. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó, quem me dera me abençoasses. Na de vocês deve estar: tomara que me abençoes. Quando a gente lê assim ligeiro, a gente pensa que essa oração é uma oração clichê e pode ser uma oração tanto egoísta. Sempre na nossa oração a gente pede que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. E ele está pedindo a bênção só para ele não está sendo egoísta? Muitas vezes a gente pode pensar isso quando a gente lê esse verso ligeiro. Mas por que vocês acham que essa parte aqui não é egoísta? Quando Jabes ele pede essa bênção, por que ele não está sendo egoísta? Sabe por quê? Porque é uma maneira como ele pede.
Ele não está exigindo a bênção. Ele não está obrigando Deus a dar essa bênção. Ele está sonhando, ele está almejando essa bênção. Ele está dizendo: Senhor, quem dera que o Senhor abençoasse, tomara que o Senhor me abençoe. Existe uma diferença. Ele está dizendo: Senhor, determine que o Senhor vai me dar essa bênção hoje. Eu quero essa bênção agora. Ele não está fazendo isso. Ele está pedindo a Deus: Senhor, se o Senhor puder, eu queria muito que o Senhor me abençoasse. Eu sonho tanto com uma bênção. É como a gente pode ver isso na diferença entre uma criança mimada e uma criança que realmente é necessitada, uma criança pobre. Uma criança mimada diz: eu quero esse brinquedo, e começa a chorar, começa a fazer birra, começa a espernear: eu quero esse brinquedo, eu quero esse brinquedo. Mas uma criança que realmente precisa, ela diz: pai, eu queria tanto brinquedo, eu não tenho nada, eu fico brincando aqui com as coisas que eu tenho, mas eu queria tanto brinquedo, se o Senhor pudesse algum dia me dar. Então, foi assim que Jabes pediu. Ele sentia que a vida dele, ele sentia o quão desprezado ele era. Então ele pediu: Deus, eu queria muito receber essa bênção. Não é porque eu estou sendo egoísta, mas é porque eu realmente preciso dessa bênção. Então você vê que aqui, esse primeiro pedido de Jabes era muito importante para ele, porque ele realmente precisava que Deus mudasse a sorte da vida dele. Quem dera que me abençoasses. Agora eu quero que vocês prestem atenção que cada parte dessa oração, ele pensa na parte anterior. Então a primeira parte foi: tomara que o Senhor me abençoe. Ele pede a bênção. E agora ele diz: expandas o meu território. Vocês devem estar: alargues as minhas fronteiras. Se a primeira parte de cara já parecer egoísta, essa pode parecer ainda mais. O que é que vocês acham que significa isso? Alargues as minhas fronteiras, expandas o meu território. Por que Jabes pediu isso? Eu quero que o Senhor me abençoe e expanda os meus horizontes, expanda o meu território. Eu queria prosperidade, né? Quem mais acha outra coisa? Por que ele pediu para Deus expandir as suas fronteiras? Eu acho que ele estava dizendo assim: Senhor, que um dia o Senhor me dê um pedaço de terra para eu cultivar, ou para eu criar animais, que eu tenha um dia um pedaço de terra para mim. O Senhor me dê um espaço nesse mundo, me dê né? Exatamente. Oportunidade, né, Pedro? Seria hoje um jovem pedir um emprego, né? Senhor, eu vou estudar, que o Senhor me abra as portas do emprego, né? Seria mais ou menos, né, Valinhos? Do emprego, Senhor, me dê um emprego, abre as portas de trabalho para mim, para minha família. É uma coisa que às vezes a gente pede aqui na quarta-feira, né? E pede a Deus na nossa oração. Foi esse o pedido de Jabes: expandas o meu território. Esse pedido pode tanto ser literal, ele podia tanto não ter uma casa, um território para ele morar, talvez os irmãos dele tivessem, ele não tinha, como pode ser esse sentido também de ele pedir oportunidades para a vida dele, pedir chances, pedir uma oportunidade para ele desbravar novos territórios. Sabe, uma coisa que nós devemos todos fazer, tanto nós somos cristãos principalmente, nós não devemos nos acomodar. As pessoas que não se desafiam, elas atrofiam. Tem pessoas que não querem sair do seu conforto, não querem sair de onde elas estão, querem ficar estagnadas. Quando a gente se desafia a fazer algo novo, a gente se sente útil, a gente se sente motivado. As pessoas que ficam desmotivadas, que ficam ali na delas, é porque elas estão acostumadas a fazer a mesma coisa todos os dias sem nenhuma mudança. Então você vê que o pedido de Jabes é: Deus, eu quero ser útil, eu quero ter oportunidades, eu quero ter chances para mostrar o meu valor, para mostrar a minha capacidade. Então nós devemos pedir a Deus novos desafios todos os dias. Deus, me dê alguma coisa nova para eu fazer, para eu me sentir útil. Assim nós podemos aplicar na igreja com relação à missão. Deus, me dê novas pessoas para eu pregar, me dê novas pessoas para eu testemunhar, novas pessoas para eu falar do teu nome. Esse deve ser o nosso pedido. Novas chances, novas oportunidades. Então você vê, a cada pedido ele pensa no anterior. Ele pensou o seguinte: se Deus me abençoar, eu tenho que fazer alguma coisa com essa bênção. Eu não posso só desfrutar dessa bênção e pronto. Eu preciso administrar essa bênção de alguma maneira.
Então ele vai pensando em cada pedido que ele faz. Então ele pede a bênção, pede que Deus ajude ele a ter novas oportunidades, e ele continua: que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão esteja comigo. Na de vocês deve estar: que a tua mão esteja sobre mim. Então ele pensa o seguinte: eu posso cair na tentação de achar que tudo que eu vou conquistar é devido ao meu esforço, que tudo que eu consegui daqui para frente foi por causa da minha habilidade, por causa da minha capacidade. Então eu quero que a tua mão esteja sobre mim, para eu não cair nessa tentação, para eu permanecer grato a ti o tempo todo. Então você vê aqui a preocupação que Jabes tinha em cada pedido dessa oração. Deus me abençoe, me dê novas oportunidades, e que o Senhor esteja sempre comigo, para eu não cair na tentação de me afastar de ti. Amém? Amém. Isso é muito importante. Então, não adiantava ele receber aquelas bênçãos e não reconhecer a sua dependência de Deus. Ele dependia de Deus em cada momento da sua vida. E aí, depois disso, ele continua: que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Então, por fim, ele diz: agora que eu tenho a certeza que a tua mão está me dirigindo, eu quero que o Senhor me livre da tentação, que o Senhor me livre de problemas. Esse também deve ser o nosso pedido. A gente deve pedir a Deus que Ele guie nossas escolhas, para que a gente não venha a se dar mal lá na frente. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas tomam as decisões sem Deus e sempre se lascam lá na frente. Então nós temos que pedir a sabedoria a Deus para guiar as nossas decisões. Amém? Amém. Então, essa é a oração de Jabes. É uma oração curta, uma oração simples, uma oração sincera e de um coração que realmente necessitava disso. E será que Deus abençoou? Sim. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Amém? Davi, com essas bênçãos, ele já poderia ajudar o próximo. Exatamente. Então, essa oração, por mais que ela pareça ser só para ele, que seja só individual, mas essas bênçãos, ele ia pedir a Deus a sabedoria para administrar e também para ajudar o próximo. Então você vê o coração de Jabes, você vê aí a intenção dele. Ele queria a bênção, mas ele queria também ser a bênção na vida dos outros. Então, gente, essa oração é uma oração que nós devemos repetir todos os dias. Pedir a bênção e nós também sermos a bênção. Pedir que Deus nos preencha com a sua identidade, com a digital que Ele colocou em nós quando Ele nos criou. Pedir a Deus novas oportunidades todos os dias. Que nós não fiquemos acostumados na nossa zona de conforto. Que Ele nos ajude a desbravar novos territórios. Amém. E que a mão dEle dirija cada passo da nossa vida. Amém. Você quer fazer da oração de Jabes a sua oração hoje? Quer tomar a decisão que ele tomou para se destacar, para ser iluminado por Deus a cada dia? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse hino bastante conhecido, mas que reflete a nossa decisão nessa noite.